Temos hoje o gosto de nos acompanhar numa visita até Vila Real, o Padre Jorge Fernandes. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco neste Zoom In Portugal e vamos fazer então uma aproximação neste nosso olhar e nas viagens que fazemos à Diocese de Vila Real. E, Padre Jorge, que destinos nos propõe que possamos conhecer melhor através da visita ou através deste texto que escreveu e que nós temos publicado na Agência Eclésia? Boa tarde a todos. Ora bem, é evidente que podia ter escolhido outros destinos, mas escolhi precisamente alguns que me parecem menos divulgados e menos conhecidos. Eu penso que, nesse sentido também, é uma forma de, hoje em dia, não sei se chavão para tudo, mas também irmos às periferias. Sim, sim. Porque, quer dizer, há certos destinos, evidentemente toda a gente conhece, toda a gente fala, e eu escolhi propositadamente 3, talvez menos divulgados e conhecidos, mas que para mim têm o seu interesse também, sobretudo na sua área e nas dimensões, nos aspectos que procurei como critérios para valorizar, portanto, essas 3 situações. Começamos pela Igreja de Santa Eulália da Comieira, não é? Quer começar por essa? Pode ser, sim, senhor. Eu tinha feito o percurso ao contrário, que é exatamente assim. Vamos do presente para o passado, tudo bem, pode ser essa. Eu tinha começado, queria começar mais cedo, portanto, nós começamos do antes, do agora para o antes. Como achava? Sim, tudo bem, está certo. A Igreja de Santa Eulália da Comieira integra-se, podemos dizer assim, num conjunto que não são muitos, de facto, mas de alguns templos característicos e determinantes do barroco na Diocese de Vila Real. Eu digo muitas vezes isto, para a maior parte da Diocese de Vila Real nem chegou o ouro do Brasil, nem chegou o vinho do Porto. Portanto, nesse aspecto, se quisermos ir ao barroco, se estamos no século XVIII, temos que ir sempre obrigatoriamente ao Douro. E este é o caso. É claro que há outras igrejas significativas, por exemplo, a Igreja de São João de Louridos, também no Conselho de Santa Marta de Penaguião, como outras igrejas do Conselho de São Frio, da Régua, da Lijó, de Sabrosa, claro que sim, ou a Capela Nova de Vila Real, sempre muito ligada, por exemplo, ao arquiteto e pintor Manzoni. Mas, entre elas, selecionei. E até para mim foi mesmo uma descoberta esta Igreja de Santa Eulália da Comieira, que de facto é um templo proporcional e bem proporcionado. Está completamente documentado, que é um templo edificado, todo ele no século XVIII, e que tem esta particularidade de sabermos com toda a certeza, ao contrário de outros, dos quais há algumas dúvidas, foi intervencionado na altura pelo pintor, mais do que propriamente na arquitetura, mas pelo pintor Nicolau Manzoni, exatamente na sua vertente de pintor. Portanto, isto na primeira metade do século XVIII. Esse templo, portanto, é curioso a própria a localização da Vila da Comieira, que é ali a meio caminho entre o Marão, as encostas da Serra do Marão, frias e úmidas, depois as encostas muito generosas do Douro, do vinho do Porto, etc. Fica ali mesmo naquele intermédio, a meia encosta, digamos assim, em que descobrimos essa vila bonita e airosa da Comieira e onde descobrimos depois essa joia, digamos assim, que é a própria Igreja de Santa Eulália, a Beira, portanto, da Comieira. Nesse sentido, portanto, o que se destaca, de facto, é o templo em si, na sua arquitetura, que para já, segundo pelo menos sabe, não tem nada a ver com Manzoni, a arquitetura em si, embora seja um templo edificado no século XVIII, há lá a data no portal de 1729. Pronto, toda essa arquitetura que já nos aponta fortemente para o barroco, embora talvez o barroco ainda incipiente neste caso. Depois, ao transpormos a porta principal, aí sim, aí é que descobrimos aquela beleza da Talha Dourada, em primeiro lugar, a Talha Dourada que fascina imediatamente a pessoa que ali entra, exatamente pela sua exuberância, pela sua qualidade,
e vamos dizer assim, pelo tamanho das suas proporções. São elementos extraordinariamente grandes, as suas dimensões, que nos impressionam imediatamente. Portanto, a qualidade e o tamanho e a grandeza dessas proporções da Igreja do Interior, da Palha Dourada e anteriormente da Igreja de Santa Glória do Pinheiro. Portanto, é, de facto, podemos dizer, o barroco da sua exuberância maior. Aliás, encontro ali algo que eu pensei que não fosse tanto assim, mas já mesmo algumas tendências para aquele, aqueles sinais já do barroco, já tardio, já depois, no segunda metade do século XVIII, do rococó. Já se encontram ali algumas marcas, exatamente, do barroco mais tardio. Mas toda ela, portanto, é esse encanto de talha que nos impressiona, como digo, pela sua qualidade e também pelas suas dimensões. À entrada, imediatamente à entrada, encontramos dois pequenos retábulos, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo da porta principal, e o segundo parece são provenientes de outra capela que terá sido destruída e que foram ali incorporados na igreja matriz. Portanto, que não fazem parte do resto do conjunto, mas que também eles próprios apresentam os traços do barroco. Depois disso, imediatamente, então, encontramos aquele conjunto, porque realmente é disso que se trata. É um conjunto de elementos do barroco, todos eles muito bem conservados e muito bem estruturados, que é as sanefas das janelas, as sanefas das portas laterais, os próprios confessionários que têm todos esses elementos. Os púlpitos, que são uma exuberância extraordinária, os altares laterais de grandes dimensões que apresentam imagens como, e também todas elas do século XVIII, como as imagens da Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, essa claro naturalmente já do século XX, mas a de São José, e depois uma imagem muito curiosa, até pela designação, sobretudo pela designação, a imagem de Nossa Senhora da Breia, porque se refere a uma capela onde ela era proveniente, a capela dessa família que tinha esse período da Breia. Portanto, esses altares laterais, portanto, de grandes dimensões, com as sanefas impressionantes, e todos eles bem preenchidos, toda aquela exuberância da talha barroca. Depois passamos aos altares colaterais, portanto, integrados já no arco, portanto, em toda a talha que recobre todo o arco cruzeiro, portanto, todo o arco da igreja, e que aí sim apresentam outras duas imagens, ou três até, essas ainda de maiores dimensões. De um lado, portanto, do lado chamado da Epístola, do Sagrado Coração de Jesus. Uma imagem, se calhar, cerca de 2 metros de altura. Depois toda a talha recobre o arco cruzeiro, e do outro lado uma imagem, duas imagens, porque é uma espécie de um calvário, é o Senhor crucificado e a Senhora das Dores aos pés. É curioso que esta representação do calvário, de tudo aquilo que se prende com a paixão de Cristo, é uma característica muito forte do Douro, da religiosidade do Douro, muito forte. Portanto, por exemplo, eu sou originário e trabalho noutra parte da diocese, e acontece uma vez ou outra aparecer um Senhor dos Passos ou uma coisa assim, mas não com aquela abundância, com aquela, portanto, frequência que encontramos praticamente em todas as igrejas. Há sempre um altar ou mais dedicados a cenas da paixão, a figuras da paixão, ao Senhor crucificado, ao Senhor dos Passos, à Senhora das Dores, ou outras designações, mas com muita intensidade. E ali também está bem presente uma cruz enorme, com certeza muito mais, cerca de 3 metros, com a Senhora das Dores aos pés. Portanto, os altares colaterais unidos ao arco cruzeiro, todos eles revestidos de talha, dos festões, das grinaldas, daqueles enchimentos todos que fazem parte da talha barroca mais genuína. Se passarmos depois, avançarmos para a Capela Mor, é de proporções também muito equilibradas e harmoniosas. Nota-se bem que aquela obra não foi feita assim aos poucos, não é? Porque às vezes associa-se, anexa-se mais uma parte, mais outra parte, não. Aquilo foi projetada com cabeça, tronco e membros, digamos assim, e que as proporções são todas elas
bem definidas e bem orientadas. Portanto, na Capela Mor, o retábulo faz lembrar algumas grandes catedrais do país. Eu entrei naquela igreja e imediatamente me lembrei da igreja, do retábulo da Sé do Porto. Sobretudo pelas suas dimensões. As colunas enormes, são 4 colunas portanto, barrocas, muito bem proporcionadas, muito bem decoradas, que enchem toda aquela parede fundeira da igreja, onde depois se destaca um belíssimo trono do Santíssimo. Muito rico, uma coisa única. E de facto essa igreja, nesse sentido, é do melhor, sem dúvida, em termos de talha dourada, que temos no Douro e Trás-os-Montes. Sobretudo no Diocese de Vila-Real. Noutras dioceses também há coisas muito interessantes. O Diocese de Vila-Real não tenho dúvidas que é do melhor que temos em toda a região do Douro e Trás-os-Montes. Ali destacam-se depois, claro, a imagem da padroeira, será a Santa Eulália de Mérida, mártir, dos primeiros séculos. Tem, curiosamente, também uma forte implementação, que em toda a área do Diocese de Vila-Real há várias paróquias dedicadas a Santa Eulália, mártires. Do outro lado, a imagem de Santo António de Lisboa, também, ambas de grandes dimensões. Portanto, quanto à talha propriamente desta igreja, é isto. Depois, podemos dizer, há dois aspectos que nos deixam um bocadinho tristes naquela igreja. E é o sabermos com toda a certeza que nós homem trabalhou nela e poucas marcas ou quase nenhuma já há dela. Isto porquê? Porque no século XX, mais ou menos no século XX, o teto em madeira tinha sido todo pintado do pintor Nicolau Mazzoni, portanto é mais essa dimensão do pintor Mazzoni, também isso da primeira fase da sua vida. Temos a certeza que ele tinha trazido lá e já não existe. Foi substituído por um teto liso em madeira e nada mais. No entanto, temos ainda duas ou três marcas dessa intervenção de Nicolau Mazzoni. Portanto, há sobre a porta principal uns restos de pintura sobre pedra, sobre granito, onde de facto está o nome dele. Está o ano de 1739. A igreja anteriormente foi decorada, digamos assim, 10 anos depois de se ter iniciado a construção, cerca disso. Também há os vestígios dessa pintura nos aros das janelas e das portas, grandes janelas de grandes dimensões, e ainda na cornija. Sim, está lá. Quanto ao resto, infelizmente foi destruído. No entanto, sabemos, com toda a certeza, que em relação à Igreja de Santa Eulália da Colheira, Mazzoni trabalhou nela com toda a certeza. Já, por exemplo, em relação à Capela Nova de Vila-Real, que tem sempre aquela atribuição, e de facto, chamada também a Igreja dos Clérigos de Vila-Real, a Igreja de São Pedro de São Paulo de Vila-Real, pela sua arquitetura, tudo leva a crer que há ali influências de Mazzoni, mas pelo que parece, pelo menos o que está mais ou menos provado, é que foi um seu discípulo, José Figueiredo Seixas. Portanto, as influências estão lá todas, mas não há nenhuma certeza de que ele tenha trabalhado diretamente lá, ao contrário da Cunheira, onde temos a certeza que sim. A pena é que tenha sido tudo, ou praticamente tudo possível. Infelizmente há algumas dessas histórias que, enfim, que destruíram um património riquíssimo. Numa certa época da nossa história e pronto. Sim. Mas destruíram algum património, seria grande enriquecimento. Enfim. Sim. Padre Jorge Fernandes, e passamos agora a falar de Santa Leocádia. Outra Santa Mártir, sim, praticamente do tempo de Santa Leocádia. Portanto, Santa Leocádia trata-se de uma paróquia eminentemente rural, no concelho de Chaves, nas chamadas encostas da Serra do Brunheiro, que fazem já a separação entre Chaves e Valpassos. Portanto, é aqueles contrafortes da Serra da Padrela, portanto, a descair para Chaves e para uma zona muito agradável, até mesmo em termos térmicos, que é a zona de Vidago, uma zona agradável. Foi ali naquelas encostas frias e, de facto, antigas da Serra do Brunheiro,
os contrafortes da Serra da Padrela. Esta igreja de Santa Leocádia, temos todas as indicações, as marcas, terá sido edificada no século XII, portanto, no tempo da nossa nacionalidade, portanto, o início da nacionalidade portuguesa. De facto, também há marcas depois de que o templo, como quase todos, pelo menos nesta área, foram alterados. Pelo menos 2 vezes temos de certeza que foi alterado ao longo dos séculos. Foi alterado, em primeiro lugar, logo no século XV, XVI, princípios do século XVI, penso assim, em que foram depois implementados muitos elementos de pintura mural interior. Exteriormente, estão lá todas as marcas do românico. O românico já um bocadinho a transitar para o gótico, portanto, do século XII, século XV. Estão lá todas. A cachorrada exterior, o próprio arco, os próprios arcos das portas, tudo isso. As frestas, que ainda são visíveis em algumas das paredes, embora depois tenham sido abertas e rasgadas outras janelas mais maiores dimensões, mas está lá tudo. Portanto, está lá tudo. Portanto, como eu dizia, nos princípios do século XVI, um padre, da diocese de Lamego, ou melhor, de Lamego, terá sido pároco ali, naquela zona, que depois foi arcebispo de Lisboa, terá mandado, há lá uma inscrição que refere o nome dele, terá mandado cobrir de frescos a maior parte daquelas paredes. Pelo menos as que foi possível recuperar. Não sabemos ao certo se toda a igreja anteriormente estava coberta de frescos, portanto do início do século XVI, ou se são só aqueles que podemos reabilitar. Numa intervenção, em 2 intervenções. A primeira delas foi feita no final do século passado, anos 98, 97, 98, e a outra depois já no princípio deste século, 2002, por aí 2002, 2003. Essas intervenções, de facto, trouxeram à luz do dia os frescos que estavam lá e que, neste caso, vamos lá dizer assim, afortunadamente, foram mantidos e foram poupados, porque não foram destruídos, mas apenas, talvez no século XVIII, tenham sido revestidos com uma camada de cal, ficaram lá certinhos, portanto, tirou-se essa camada de cal e estão agora à vista. Portanto, grande parte das paredes laterais, quer da Capela-Mor, quer do corpo da igreja, estão revestidos com frescos, alguns deles de grande qualidade e, sobretudo, de grandes dimensões. Portanto, nesse caso, nós encontramos, por exemplo, logo na Capela-Mor, que está completamente revestida de frescos, digamos, do século XVI. Primeiro, as imagens de São Pedro e São Paulo, uma de cada lado. Em seguida, ainda na Capela-Mor, eu diria que é o Evangelho da Natividade e da Infância. De facto, não encontramos nenhuma representação do Natal propriamente dito, mas porque, de certeza, houve ali alguma intervenção que destruiu essa pintura. Nós encontramos imediatamente depois a visitação de Santa Isabel, encontramos a fuga para o Egito, muito declaradamente, encontramos a apresentação de Jesus no templo, encontramos Jesus entre os doutores, encontramos a matança dos inocentes, encontramos o anúncio aos pastores. Portanto, isso tudo na Capela-Mor, certeza que haveria alguma cena também a representar propriamente o presépio, a natividade, mas que depois, com a instalação do retábulo mor, etc., vai ter sido destruído e não foi possível encontrarmos isso também. Então, estamos ainda só apenas na Capela-Mor da igreja de Santa Leocádia, no Conselho de Chaves. Depois, avançando para as outras fases e para as paredes laterais do corpo da igreja, encontramos, por exemplo, uma imagem extraordinariamente grande para as suas dimensões, mas isso é sempre assim, todas as imagens de São Cristóvão são extraordinariamente grandes. O gigante São Cristóvão, portanto. Após o arco cruzeiro, digamos, por exemplo, essa imagem extraordinária de São Cristóvão, enorme, cobre uma parede inteira, desde o chão até o teto, são cerca de 4 metros de altura. Encontramos São Miguel, o arcanjo São Miguel e as almas, encontramos uma representação, essas já são, digamos assim, pinturas avulsas, não seguem sequer uma lógica, pelo menos que se entenda, enquanto que a Capela-Mor apresenta o Evangelho da Natividade e da Infância de Jesus.
E não, há uma série de pinturas avulsas, muitas delas datadas, compreendemos, sabemos, elas, a maior parte, serão dos inícios do século XVI. A descida da cruz, uma imagem de Santa Marta, por exemplo, uma da missa de São Gregório, tem muito sentido, tanto iconográfico, na nossa religiosidade popular. Depois encontramos, por exemplo, uma coisa curiosa, que é uma espécie de um ex-voto. É uma nau bem representada, não é uma caravela, é uma nau. Portanto, aí mesmo característica daqueles tempos, do século XVI, em que está o mar revoltado e um homem em oração. Uma espécie de um ex-voto, mas pintado ali na parede, que ali encontramos. Depois, além disso, encontramos alguns elementos do martírio de São Sebastião e também do martírio de Santa Catarina da Alexandria. E ainda encontramos também alguns elementos, não a totalidade, também, ao longo dos tempos, também se foi perdendo algum desse material, alguns elementos do Calvário. Então, essa igreja destaca-se não só pelo românico, embora depois tenha sido intervencionada mais tarde. Estamos a falar apenas e só, para já, da primeira intervenção do século XVI. Depois houve outra intervenção, como quase em todas as igrejas. São poucas as exceções. Daquelas que podemos dizer, temos ali uma igreja românica pura, aqui, pelo menos na nossa região. No século XVIII, quase todas elas foram ampliadas, foram acrescentadas, sobretudo as fachadas, no nível das fachadas, quase todas foram alteradas. E aí também se nota isso. Depois, no nível da fachada, a fachada foi alterada no século XVIII. Foram colocados o retábulo mor e os retábulos laterais, são 3, que agora foram retirados ou deslocados, digamos assim, do interior da igreja, no lugar onde estavam mais para a parte do fundo da igreja, da porta principal, para se deixar ao mesmo tempo à vista os frescos do século XVI. Essa igreja, a visita dela não é só pelo que digo, mas até pela localização. É um lugar idílico, assim, para, por exemplo, se contemplar um pôr do sol ao fim da tarde, por exemplo, numa tarde de outono, ou até mesmo de inverno, aquele inverno adiantado, de janeiro ou fevereiro, se tiver assim um dia de sol aberto, é um lugar extraordinário, pela beleza, pela tranquilidade que ali se respira, todo o ambiente à volta. É uma paróquia relativamente grande, mas hoje despovoada, a aldeia propriamente onde a igreja se encontra, é uma aldeia pequenina, portanto, vive-se ali e respira-se ali um ambiente absolutamente rural, sempre, entra-se ali num ambiente medieval completo. Padre Jorge Fernandes, e leva-nos até a pontos altos da Diocese, alguns miradores com santuários. Nesse aspecto, também haveria vários santuários a descobrir e a evidenciar, não é? Claro. No entanto, também no sentido, na preocupação de dar a conhecer lugares menos divulgados e menos conhecidos, eu escolhi o Santuário de Santa Comba. Portanto, há outros, evidentemente, a gente conhece São Leonardo de Lafura, sobre o Douro, mesmo ali a conversar sobre o Douro. A gente conhece a Senhora da Graça, também a Senhora do Viso, por exemplo, abaixo na Régua, também até a Senhora da Cunha e o Conselho da Legião, e outros assim, claro. No entanto, eu destacaria este Santuário de Santa Comba, sobretudo pela sua característica de ser um local de paisagem. Não pelo santuário em si, é um santuário modesto e de pequenas dimensões, vão embora com a sua importância a nível regional. No entanto, a nível de miradouro, já houve até várias pessoas, mesmo sem eu dizer nada, que dizem que é o melhor miradouro de Trás-os-Montes. O melhor miradouro de Trás-os-Montes. Portanto, temos a certeza, isso sim, que há os vestígios, portanto, é um lugar povoado, talvez nos tempos pré-históricos, sem dúvida. Há lá muitos vestígios do povoado dos castrejos, sim, sem dúvida. Também, com certeza, pela localização, embora não seja isso ainda muito explorado, diríamos assim, arqueologicamente, haveria ali um santuário pagão. Não se nada a querer, exatamente associado ao próprio povoado castrejo, um santuário pagão.
Mas a lenda, porque esta devoção, esta invocação de Santa Comba, insere-se, ou baseia-se numa lenda medieval. Uma lenda medieval, por exemplo, depois foi rimada pelo poeta António Freira, já no século XVI também, que por afinidades do seu segundo casamento, casou aqui numa aldeia próxima e conta essa história, essa lenda de Santa Comba também, nas suas poesias do século XVI. A lenda, portanto, leva-nos para o tempo da dominação árabe. A lenda diz que Santa Comba era uma pastora cristã que, portanto, pastoreava os seus rebanhos ali naquela serra e que havia um rei árabe. São aquelas lendas decalcadas que aparecem em muitos do nosso país, não é? Aquele confronto dos árabes com os cristãos, etc. E o rei árabe namorou-se pela Comba, mas a Comba tinha, digamos assim, destinado a sua vida e até a sua virgindade desde os Cristo, uma espécie de uma consagração antes de ser, não é? Portanto, depois o rei quis aproximar-se dela e ela pediu a invocação de Santo Deus e uma faraga abriu-se para a Santa Comba entrar e ela assim livrar-se daquela situação de abuso ou de violação, como diríamos hoje. Exatamente para preservar a sua virgindade e a sua fé apenas e a sua devoção a Jesus Cristo. Eu digo algumas vezes, quando sou interrogado sobre isso, e quando preciso dar alguns elementos sobre isso, que Santa Comba é uma espécie de uma Santa Maria Goretti da Idade Média. No fundo, sofre de alguma forma um martírio, embora nada sabemos como mártir, em defesa da sua virgindade e da sua consagração a Deus. Portanto, a lenda, digamos assim, remete-nos para essa época, portanto, século VIII, século IX, por aí. No entanto, sabemos, isso já não é lenda, é verdade, que no século XII, no princípio da nossa nacionalidade, mais concretamente em 1135, já havia ali uma comunidade religiosa masculina. Portanto, o nosso primeiro rei se intitula, ainda antes de 1143, portanto, em 1135, que se intitula ele próprio Príncipe dos Portucalenses, dá uma carta de couto daqueles territórios ali à volta aos irmãos de Santa Comba, aos fratres de Santa Comba. Havia lá, na altura já em invocação de Santa Comba, e haveria lá uma comunidade religiosa masculina nos princípios da nossa nacionalidade. Isso está absolutamente comprovado. Temos o documento dessa carta de couto de Dom Afonso Henriques, ainda antes de ser rei, aos irmãos de Santa Comba. Nela, curiosamente, ele apresenta, indica alguns dos topónimos que ainda hoje aparecem perfeitamente, propriamente Santa Comba, os vales, que é neste momento a sede da paróquia, depois Viozelo, Vilar de Jou, Deimãos, São Pedro de Lila, é tudo regiões aqui envolventes. Portanto, não há dúvida nenhuma que se refere àquela localização. Portanto, em termos históricos, temos ali já 10 ou 12 ou 13 séculos históricos, sem dúvida. Falta, de facto, um estudo, digamos assim, arqueológico da região, embora ao lado, relativamente perto, haja já estudos arqueológicos que trouxeram, portanto, à luz do dia, pinturas rupestres várias em rochas, naquela chamada Serra dos Passos, que no fundo é a mesma serra, mas noutra vertente. Portanto, há mesmo estudos arqueológicos de uma arqueóloga que trouxeram já diversas dezenas de pinturas rupestres. O Santuário de Santa Comba, como digo, destaca-se não só por essa vertente histórica e pela vertente, naturalmente, religiosa e espiritual, que envolve e que motiva muito as gentes desta região. Posso dizer que no dia 8 de agosto, que é o dia da festividade de Santa Comba, se junta gente, sem dúvida nenhuma, dos concelhos de Mirandela, e de Valpaços, e de Chaves, e de Vinhais, e de Alfândega da Fé, e de Carrazeiro de Anciães, e de Vila Flor, de Mursa, todos estes territórios à volta. É uma zona de peregrinação, e até mesmo peregrinação a pé, curiosamente. É um ponto alto, um ponto que está a 1000 metros de altura, e que também por isso
é muito procurado para certos desportos, para a prática de certos desportos. Portanto, o TT, portanto, a escalada, e desde já, há alguns anos para cá, se calhar há cerca de 20, a descolagem também de parapente. Portanto, pela sua altitude, pela sua localização, é um lugar que é procurado para isso. Portanto, é mais nessa vertente, ser um lugar, um santuário miradouro, foi assim que eu chamei, a esses vários que podíamos apresentar, mas dentre os quais destaquei esse por ser talvez dos menos conhecidos, mas a quem ainda há pouco tempo chamaram exatamente o melhor miradouro de Trás-os-Montes. De facto, bons motivos para uma visita à Diocese de Vila Real, à região de Trás-os-Montes, e para conhecer locais e recantos, se calhar que não são os primeiros, não são as primeiras escolhas, mas que ajudam a conhecer melhor as gentes e as terras de Vila Real. Nesse sentido, há dias foi divulgado aquele resultado dos censos, não é? Sim. E bem vemos como o interior está a perder população, porque nesse sentido, até mais um motivo para divulgarmos estes espaços, estes lugares, que são lugares que serem, de facto, aqui no interior são menos conhecidos, mas vale a pena descobrir. Eu não estou a desfazer nem a desprimorar outros lugares de extraordinária beleza, por exemplo, das regiões do país, mas, de facto, de serem menos conhecidos, vale a pena, de facto, descobri-los, até mesmo pela sua rusticidade, pela sua característica mais própria aqui do nosso Trás-os-Montes. Fica esse convite para conhecer estes templos e miradouros na Diocese de Vila Real, e agradeço ao Padre Jorge Fernandes o ter apresentado assim, de forma tão entusiasta e pormenorizada, estes locais. Muito obrigado por ter participado neste projeto. Obrigado, com licença.